Eu me chamo Jaqueline, sou psicóloga, sou formada pela UF, tenho especialização em psicologia e em cuidados paliativos pelo INCA. Estou muito satisfeita em poder participar dessa mesa hoje, né? E o tema da minha apresentação vai ser acessando o cuidado, tecnologias de informação e comunicação e o suporte ao luto em cuidados paliativos. Então, norteando um pouco da minha fala, vou começar apresentando a ideia das tecnologias de informação e comunicação, que são justamente todos os recursos tecnológicos digitais que nós temos hoje em dia, né? Computadores, telefones, tablets, enfim, e a forma como nós temos usado eles para trocar informações, né? E, no caso em específico da assistência em saúde, é na forma como essas tecnologias de comunicação e de transmissão de informação têm ajudado na assistência aos pacientes. Além disso, né, o cenário se modificou bastante após a pandemia, porque apesar de antes já se existir esse uso com relação às TICs, não se era na frequência nem na potência que se passou a ter, né, depois de 2020. Então, a gente viu em alguns cenários a introdução completa das TICs, outros já existiam, mas podemos perceber o quanto isso se tornou uma coisa central na nossa assistência a todos os pacientes, né? E justamente não foi diferente com os cuidados paliativos, nós tivemos uma inserção também importante e completa nesse cenário. Então, o modelo do atendimento tradicional foi incluído o teleatendimento como uma possibilidade, em alguns lugares até como a única opção acessível para a população, né? Então, é muito importante entender que desde a pandemia a gente tem visto um grande desenvolvimento do uso das TICs dentro da área da saúde, né? E aí, justamente pensando nos impactos da pandemia, para além da necessidade em si, né, de se ter formas alternativas de atender os pacientes, do ponto de vista da psicologia, a gente pode pensar no quanto foi importante também realizar esse suporte ao luto durante a pandemia. Dentre várias das condições psicológicas e de saúde mental que nós fomos considerando ao longo do tempo, que eram importantes de serem assistidas, o luto foi uma das que apareceu logo no começo e que foi incentivado desde sempre o seu desenvolvimento de alternativas para se cuidar, né? E justamente porque se sabia que num contexto de pandemia é-se esperado, infelizmente, que se tenha um grande número de mortos e que as coisas aconteçam de uma forma, às vezes, muito rápida e não nada organizada. Então, isso já era uma coisa já imaginada, né? Considerando quando se usa o termo pandemia, isso é uma coisa esperada. E aí, justamente, foi-se todo um movimento, né, dos psicólogos, dos psiquiatras, enfim, de toda a rede de saúde mental, de se construir um saber, literalmente construir, né, porque a pandemia de Covid-19 era um evento inédito, então a gente precisava construir um saber que desse conta desse evento, né, e desse evento em escala global, né, o que também é uma coisa diferente de outras experiências, talvez, que a gente já tivesse tido com emergências e desastres, né, não foi uma situação pontual, foi uma situação que foi global, com especificidades em cada região, claro, mas era uma situação generalizada e justamente os profissionais de saúde mental foram se reunindo para tentar justamente fazer esse suporte a essas pessoas que estariam se lutando devido à pandemia. Então, justamente, começou-se nesse movimento de se meio que construir o saber fazendo, né? Então, a interseção entre prática e teoria foi literalmente simultânea, justamente a fim de dar o suporte necessário a esses familiares e aos cuidadores de pacientes que ficaram enlutados pela Covid, né? E justamente outros eventos que foram se percebendo foi, né, e principalmente nos primeiros momentos da pandemia, que se estendeu por alguns meses, que era a questão da ausência de despedidas ou outros rituais fúnebres, rituais de passagem, como a gente costuma denominar, né, que foram acontecendo por conta da questão da contaminação, né, seja pela obrigatoriedade do isolamento social, seja pela própria condição do falecido, né, de a Covid ter passado bastante tempo sendo considerada uma condição de contágio muito, muito grande, então por muito tempo se suspendeu o velório e quando não era totalmente suspenso eram situações muito breves, muito pontuais,
e mesmo impossibilitando que a família pudesse ver o corpo do falecido, pudesse prestar uma última homenagem. Então, teve todo um impacto na saúde mental e no processo de luto e de enlutamento dessas pessoas por conta das especificidades da pandemia. E justamente pensando nesse processo de enlutamento durante a pandemia e até na nossa forma de lidar com os cuidados paliativos e como o cuidado paliativo pode atuar dentro desse cenário, uma das falas mais recorrentes, né, e aí foi talvez a mais comum mesmo, era de que a grande dor, a grande frustração, digamos assim, era de não poder ter estado com o familiar. Né? Então, era justamente não poder acompanhar o familiar internado, não poder presenciar o momento do óbito do paciente. Então, você via que as pessoas tinham que manejar suas expectativas diante da realidade, né? É uma frustração até diante da questão da própria morte, né? Assim, cuidei de um familiar durante todos esses meses, esses anos, e agora, no momento que era o mais importante, eu não pude estar lá. Né? Então, esse tipo de queixa que trazia uma sensação de culpa também, né? E a culpa também atrelada não só à falta de estar presente, mas também da contaminação, né? O discurso da contaminação também foi um discurso muito presente nesse processo de luto durante a pandemia. E outras condições muito específicas que a gente pôde perceber foi a da situação de você ter várias situações complexas acontecendo simultaneamente. Então, você era a pessoa que perdia o emprego, perdia um familiar, perdia uma posição social, perdia, enfim, perdia o direito de vir, o direito de poder fazer as coisas da rotina que seguia, né? Então, além de lidar com o acúmulo de todas essas adversidades, ainda aconteciam as perdas concretas, né? Você tinha a perda de um familiar, em alguns casos, a perda de famílias inteiras, ou pessoas que perderam várias pessoas ao longo do tempo. Então, são momentos desse processo de luto na pandemia que tornam ele necessariamente mais complicado. Então, justamente poder perceber como isso foi impactando as pessoas ao longo do tempo tem sido importante para o processo da psicologia, no nosso trabalho, e justamente porque nesse cenário todo se percebeu uma grande falta de suporte, né? Muitas vezes a ausência completa de rede de apoio, e justamente pela questão do isolamento social, muitas pessoas se viram completamente sem suporte, né? Seja para questões emocionais, como mesmo para questões práticas, né? De quem vai ajudar a resolver um problema X, Y, Z, como é que vai resolver determinadas questões. Né? E uma outra coisa que apareceu também com muita intensidade no discurso na Clínica dos Enlutados nesse contexto foi a dificuldade de se ter um suporte social pela deslegitimação desse luto. Durante muito tempo houveram discursos de que a doença não era isso tudo, de que as pessoas estavam exagerando, ou então uma certa dúvida, né? Morreu disso mesmo. Então, assim, existia uma precariedade desse suporte, desse reconhecimento. Muitas vezes você esperaria um consolo de um amigo, da família, e as próprias pessoas iam questionando a validade dessa morte de fato, digamos assim. E aí, trazendo isso para o cenário dos cuidados paliativos, já diretamente, a gente pode pegar já desde os princípios dos cuidados paliativos, onde se fala desse suporte ao luto, da importância que esse suporte ao luto tem. Né, e que esse suporte ao luto, teoricamente, deveria atravessar todo o tratamento do paciente e abarcar a família no momento após a terminalidade do paciente. Né? Então, quando a gente pensa nesse luto enquanto uma experiência que atravessa todo o tratamento desde o diagnóstico, a gente está falando também de um luto antecipatório. Né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente trabalha com o luto da perda enquanto perda após a morte, mas também com todas essas perdas simbólicas de materiais e concretas que vão acontecendo com o próprio paciente e com a sua família durante esse processo de doença. Então, tudo isso deve ser abarcado quando a gente trabalha em cuidados paliativos e quando a gente se debruça sobre a questão do luto. Né? Então, esse é um ponto muito importante. A gente não pode ignorar o luto em cuidados paliativos. E aí, justamente, a importância de você ter uma equipe que esteja ciente disso e que seja multiprofissional e que dê conta de dar esse suporte e não se limitando ao suporte da morte em si, né? Mas esse suporte desde o diagnóstico, esse suporte do tratamento,
o suporte durante, sim, o processo, se for o caso, e o suporte após o óbito. É muito importante a gente pensar nessa situação longitudinal do cuidado do paciente e desse processo de enlutamento, porque justamente quando a gente se debruça sobre esse processo no início e no meio e vai acompanhando o paciente, construindo um vínculo e construindo o suporte necessário para ele, o processo de enlutamento do paciente enquanto ele estiver vivo e da família posterior vai ser completamente diferente de ela não ter esse suporte, não ter essa rede de apoio, não ter construído esses vínculos afetivos, né? Para a forma como ela vai ressignificar a vida depois dessa situação. Então, justamente foi possível, durante esse período, ofertar esse suporte para diversos pacientes e familiares, né? E, inicialmente, citando os atendimentos via ambulatorial, né, atendimentos individuais, e os atendimentos na internação hospitalar, a gente já começa a ver como é possível essa interseção entre os atendimentos estricto sensu, da forma como a gente conhece, com o uso das tecnologias, né? Então, dentro de uma assistência ambulatorial, você poder usar o tablet e o telefone como um recurso para realizar uma videochamada e fazer concretamente um atendimento a um familiar enlutado. Ou então, o paciente que está internado em internação hospitalar, que precisa de algum tipo de interação com essa família, que é um outro ponto importante. Em cuidados paliativos, a gente traz essa valorização, né, dessa interação entre o sujeito e a família, a gente tem essa valorização, então, justamente poder ofertar isso através do uso das TICs, né, e fazer as videochamadas. Justamente a ideia de acessar o cuidado, né, então a gente torna esse cuidado acessível para essa família que está em casa sem poder assistir um familiar que é tão querido e amado e que precisaria desse suporte, para o paciente que também precisa desse apoio, né? E o como isso afeta essa relação que vai se construindo entre o paciente, a equipe e a família. Então, justamente o que nós acreditamos nesse processo todo foi que as TICs garantiram, sim, o acesso a cuidados paliativos de muitos pacientes e muitos familiares. E ainda conseguiram ajudar na questão da humanização da assistência, né? Muitas vezes se tem aquela imagem de que o computador ou o tablet, o telefone que seja, vão ser vistos como uma forma de acelerar o processo e aí vão distanciar mais ainda o profissional do paciente, mas o que a gente viu foi que justamente as TICs serviram de ponte. Então, elas interligaram muitas vezes essa relação tão importante, que a gente valoriza tanto, né, entre o paciente, a família e a equipe. Muitas vezes essa era a única forma de a equipe e a família se comunicarem, porque a família não podia estar no hospital porque ou estavam com Covid também, ou porque o paciente estava em isolamento e não podia ter nenhum acompanhante nem receber visita. Então, essa família estava sem poder estar presente, mas com a TIC, com o uso de uma videochamada, de um telefonema, a equipe mostrava o que estava acontecendo, às vezes mostrava concretamente, no caso do videochamada, ou às vezes o boletim médico trazia as informações daquele quadro daquele dia, né? Então isso dava uma dimensão para a família do que estava acontecendo com o paciente. E vice-versa, né? De poder também o paciente manter esse contato com a família. Ele que ficava tanto tempo na internação sozinho, ou então sem esse contato com frequência por causa da suspeita ou por causa da doença de fato. O quanto esse suporte através das TICs foi relevante pensando nesses casos, né? E também pensar em outras situações para além do ambiente hospitalar, né? Mas ainda considerando esse contexto, o quanto é importante o uso das TICs em situações muito específicas e pontuais e que eram muito marcantes para aquela família e para aquele paciente, como foi o caso de aniversários em que o paciente precisou passar em isolamento, ou mesmo o caso da terminalidade, né, quando a única forma de contato possível para a família se despedir daquele paciente no seu processo ativo de finitude era justamente fazer uma videochamada e aí poder fazer os rituais, as questões espirituais que achassem relevantes, trocar as palavras que achassem relevantes, expressar seus sentimentos. Isso tudo, de alguma forma, ajudou a ressignificar esse processo, mesmo que em isolamento. Né? E para os pacientes e para os familiares que foram acompanhados após o óbito, né, foi muito importante
ouvir esse retorno dessa percepção, né, de que apesar de não ter conseguido estar presente, ele se sentia acompanhando, se sentia fazendo parte daquilo. Então, esse é um dos grandes feedbacks que a gente teve com relação ao uso das TICs, né? Essa percepção de que você não estava concretamente, materialmente, mas que estava conseguindo ter essa troca, essa interação que era tão importante para as pessoas. E aí, justamente para finalizar, pensando para além do cenário hospitalar e além do cenário de internação, enfim, desse contexto da saúde mais formal, digamos assim, né, pensar no quanto o uso das TICs também favoreceram os familiares, principalmente familiares, né, mas também alguns pacientes, em outros formatos, né? Então, seja pelo acesso de redes de suporte online, muitas pessoas foram procurar atendimento online, foram procurar grupos de suporte, né? Então, a gente consegue perceber isso. Também uma grande facilidade em encontrar profissionais capacitados pelas redes sociais e outros canais, né? Então, a gente pôde ver receber mensagens no Instagram, receber mensagens em outras redes de pessoas pedindo suporte, pedindo ajuda, pedindo orientação, né? E o quanto, muitas vezes, essa é uma das poucas ou mesmo a primeira forma de contato que as pessoas vão ter com cuidados paliativos, né? Então, o quanto esse meio online, esse meio do tecnológico também torna mais fácil de se chegar nessas informações, porque talvez antes as pessoas procurariam num formato de indicação, num formato de pega o contato com a rede, uma lista telefônica, né? Então, assim, ver que hoje em dia talvez a gente consiga ter uma certa acessibilidade justamente pela internet, né? Então, é o Instagram, é o Facebook, é uma página, enfim, essas formas de contato que se dão, né? E justamente o quanto as TICs têm colaborado nesse ponto, né? De que o público leigo consiga nos acessar com mais facilidade. E outras coisas também que foram bacanas de perceber são as ressignificações, né? E as tentativas de reconstrução desse processo de despedida e de tentar interações online, né? E aí surgiu o velório virtual, surgiram homenagens online, memoriais online, várias formas alternativas de criar esse processo de despedida que foi rompido, né, e muitas vezes distanciado das pessoas, né, justamente porque elas estavam afastadas fisicamente. Então, justamente nesse período a gente pode acompanhar também, né, essa expressão coletiva e às vezes individual do luto, né, para além da questão da despedida, mas a pessoa poder prestar o seu depoimento, o seu testemunho, de narrar como foi essa perda, narrar os impactos do luto, enfim, todo esse processo, né, de trazer isso à tona, e mesmo da experiência de vivenciar lutos coletivamente, né, que apesar de, durante uma boa parte da pandemia, as pessoas não terem sido tão validadas socialmente do ponto de vista do enlutamento, nós tivemos outros episódios em que isso foi uma coisa coletiva, né? A morte do Paulo Gustavo é um bom exemplo disso. O quanto foi um processo de enlutamento da sociedade por uma perda que foi uma perda coletiva. Então, justamente, para encerrar, quando a gente pensa no uso das TICs nesse cenário, a gente pode dizer justamente que as TICs contribuíram bastante para não só para o acesso aos cuidados paliativos, mas justamente para o acesso desse familiar ou desse paciente em processo de enlutamento em cuidados paliativos também. E quero agradecer mais uma vez pela participação e essa é a minha contribuição para o evento. Muito obrigada. Muita discussão, até cientificamente, digamos assim, nos artigos, falando que não era o momento para se pensar em cuidados paliativos, porque era uma situação aguda, era uma situação emergencial, e como, infelizmente, a pandemia perdurou durante todo esse tempo, o discurso começou a mudar, ao ponto que a gente vê hoje em dia as pessoas falando sobre como isso, na verdade, escancarou a importância de que os profissionais tenham alguns conhecimentos sobre cuidados paliativos, seja abordagem ao luto, ou até mesmo a comunicação de más notícias, que também entra nessa parte do luto, mas é um pouquinho mais específico. Então, eu queria que, se fosse possível, você desse algumas dicas para quem não domina muito esse cenário de luto, de mais notícias, e se você poderia dar algumas dicas com relação a essa temática. Obrigada pela pergunta.
É um tema, né, que a gente poderia ficar bastante tempo aqui falando, mas pensando assim de forma mais objetiva, eu diria que o interessante é a gente sempre entender quem é aquela pessoa que está diante da gente que vai receber a notícia. Quando é alguém que a gente acompanha, isso costuma ser um pouco menos complicado, porque você já sabe mais ou menos o que esperar, né? Mas quando é alguém que você está conhecendo pela primeira vez, uma situação aguda, enfim, o ideal é que a gente entenda quem é aquela pessoa, o que ela está esperando ouvir de você, que você tenha claramente quais as informações você vai ter que passar, né? E aí, dando oportunidade para que a pessoa expresse o que ela entendeu, o que ela já sabe, o que ela está esperando, né? E isso é uma forma da gente poder fazer uma comunicação não só efetiva, mas também cuidadosa, né? E claro, né, tentar ter um espaço que seja um pouco menos confuso, né? Às vezes a gente tem situações em emergências, em locais que são mais agitados, tentar levar a pessoa para um lugar mais tranquilo, tentar passar todas as informações da forma mais clara possível, perguntar se as pessoas estão entendendo, o que elas já estavam imaginando, se elas estavam imaginando alguma coisa ou não, né? E aí pensar no palavreado, tentar fazer sempre de forma muito clara, de forma muito sensível, dar espaço para as pessoas se expressarem, né? Entender que algumas pessoas vão precisar chorar, outras pessoas vão ter outras formas de expressão, poder fazer esse manejo assim mais cuidadoso, né? Nesse momento de uma primeira notícia. Em outros momentos, talvez posteriores a isso, é poder ter esse espaço de escuta, de acolhimento, ter algum lugar mais reservado. É sempre importante a gente pensar não só na informação que vai ser dada, mas também todo esse contexto, né, de a gente criar um espaço onde isso seja possível, mesmo que não seja um espaço físico, seja um espaço de acolhimento ali dentro daquela relação. Quando são pessoas que a gente acompanha, isso é um pouco mais fácil, né, porque a gente às vezes já tem esse vínculo construindo. Mas não é impossível a gente construir isso com outras pessoas. Inclusive, sobre a pandemia, né, existe um material publicado sobre a questão da comunicação e dessa mudança de fluxos relacionados à finitude e tudo mais, que foi até organizado por pessoas que estão no evento, o Douglas Crispim faz parte. Então, também uma dica que eu dou para as pessoas que se interessarem pelo tema, existe um documento sobre isso já em específico, com várias orientações e várias formas de você poder manejar isso assim, de uma forma o menos sofrida possível. Muito bacana. Eu acho interessante porque, bem ou mal, o cenário da pandemia acabou sendo uma coisa muito intensiva, né? Você precisava saber dominar técnicas que até então não eram tão discutidas assim. Infelizmente, dentro dos cuidados paliativos, a gente vê muito isso, e como a gente também sempre costuma falar, em cuidados paliativos, bem ou mal, a pessoa não tem tanto tempo assim, na maioria das vezes, infelizmente, para ir aprendendo à medida que as coisas se desenvolvem. Ela tem que já ter um certo conhecimento, porque senão, às vezes, é aquela notícia que, como até a Jussara colocou na apresentação dela, às vezes é uma falha de comunicação, mas aquilo fica muito guardado para a pessoa e aquilo causa uma situação que é muito complexa, né, futuramente. Tem até uma frase sobre isso, né? A forma como você fala ou faz as coisas talvez não fique tão fixa para a pessoa no futuro, mas a forma como você as fez se sentir vai ser lembrado. Então, Sim. acho que é muito importante a gente pensar nessa forma como as pessoas vão receber o que a gente está oferecendo a elas. E aí pode-se pensar nisso com relação à comunicação das notícias difíceis mesmo. Né? Sim. E é um cuidado que a gente sempre precisa ter quando a gente vai se comunicar, né? Não basta eu falar e eu estar entendendo o que eu estou falando. Eu preciso ter o cuidado de falar na mesma linguagem que a pessoa que está me escutando, para que ela também entenda. Justamente. Porque é um tema também muito poder sensível. deixar o outro também dizer o que ele entendeu e ver se ele está entendendo realmente o que você está querendo transmitir. Tudo isso é muito importante. A gente já tinha algumas estratégias e ferramentas anteriores, né? Protocolos Pikes, enfim, existem vários outros recursos, né? Mas acho que realmente esse período da pandemia isso se tornou uma necessidade, uma urgência mesmo, né? De que a gente desenvolvesse essas capacidades e fosse colocado em prática com muita frequência, né? Então acho que é sempre importante a gente estar atento a essa forma de se comunicar, principalmente dentro da saúde, onde isso é tão importante. Sim, com certeza.